falar a respeito da iniquidade do orgulho, que essa é uma iniquidade que eu costumo dizer, eu falo que é a iniquidade mãe, que nós precisamos tomar muito cuidado com ela, porque através dela procede todas as outras iniquidades. Então, foi essa iniquidade que exaltou o coração de Lúcifer, quando ele quis ser como Deus. E essa iniquidade é uma das maiores iniquidades que tem atingido o ser humano, principalmente pessoas que estão numa posição de liderança ou adoradores. Por quê? Porque Satanás, ele age para que essa iniquidade seja manifesta. E ali, quando cresce dentro do ser humano, vocês podem ter certeza que a pessoa está a um passo do precipício, ela está a um passo da queda. Porque ele tenta, o homem ou a mulher, para cometer esse tipo de iniquidade, e depois ele passa a rasteira. Tem sido assim desde lá no Éden, ok? Porque foi essa iniquidade que fez com que ele fosse expulso do céu, e ele continua até hoje. Eu quero dar um exemplo que vai fazer uma conexão entre a iniquidade do orgulho e essa questão do DNA. Então eu quero ler para vocês Daniel 4, de 10 a 16, que foi um sonho que o rei Nabucodonosor teve, e não encontrando ninguém que pudesse discernir, pediu para Daniel discernir o sonho dele. Então vamos ler aqui Daniel 4, de 4 a 16, que diz assim: estas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Olhei, e ali diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam da árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu, e ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos, fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o topo e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. Bom, o rei Nabucodonosor teve esse sonho e ficou muito indignado. Então Daniel foi e deu a interpretação, trouxe o discernimento para o rei. Então vamos ler aqui Daniel 4, 24 a 26, que fala da interpretação do sonho. Essa é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerá capim com os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o topo da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus
dominam. Então olha só que interessante, no começo eu comecei falando para vocês, né, da videira verdadeira, falei que o Senhor nos compara à árvore. E aqui o sonho que o rei Nabucodonosor teve foi exatamente de uma árvore. Então o Daniel fala que aquela árvore era ele. Então esse é um dos exemplos, né, de que nós somos comparados a uma árvore. Então Daniel chegou para ele e falou, em outras palavras, esse sonho se refere ao Senhor. Isso é o que está para acontecer com o Senhor. O Senhor é essa árvore, né? Mas olha que interessante o conselho de Daniel para o rei Nabucodonosor, que está em Daniel 4:27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Queridos, essa é uma chave que tem na Bíblia inteira. E muitas vezes a pessoa lê, mas parece que a ficha dela não cai. Parece que ela não acorda para a realidade. Como eu disse, que o Senhor, Ele nos dá oportunidades para que nós venhamos nos arrepender. O Senhor usa homens e mulheres de Deus para confrontar o pecado, a transgressão e a iniquidade. Porque só mediante a confissão e o arrependimento que aquela sentença de condenação é rompida e então um decreto de bênção e de paz é estabelecido sobre a vida da pessoa. Ok? Então depois que Daniel ele deu a interpretação, ele foi usado o mesmo Espírito do Senhor que usou ele para interpretar aquele sonho, usa ele para falar, portanto, ó rei, ouça o meu conselho. Se você, em outras palavras, se render, confessar os seus pecados, se arrepender, talvez o Senhor mude o teu decreto. Mas o coração desse homem era orgulhoso. O coração desse homem era altivo. E ele não ouviu o conselho de Daniel, apesar de saber que existia o Espírito do Senhor em Daniel. Então agora vamos ler o cumprimento da sentença. Daniel 4:29-33 diz assim: 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passaram 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia e as suas unhas como garras de uma águia. Queridos, foi exatamente no momento que ele abriu a boca para começar a se exaltar. A palavra de Deus fala que o Senhor não deixou nem ele terminar de concluir. E ali foi cumprida aquela sentença. Ele, toda aquela pompa de rei, se transformou num animal quadrúpede. Comeu, viveu durante 7 tempos, né?
como um bicho sendo molhado pelo orvalho ali junto com os animais. Então, isso é uma lição, porque através da iniquidade do orgulho, a sentença foi literalmente transformar ele de um ser humano com todo o status, com toda a pompa, para um animal. Ou seja, a sua genética foi drasticamente mudada. Então vocês estão começando a entender, o quebra-cabeça está começando a ser formado no entendimento de vocês? Como isso é sério? Como isso é real? Porque tudo na Bíblia tem um sentido profético. Então eu quero trazer isso para a nossa realidade. Hoje, as situações e as circunstâncias são diferentes. Mas, Satanás, ele continua querendo trazer a contaminação do sangue, do DNA, para que a pessoa, ela venha literalmente ser envergonhada, derrotada. E dessa forma, a misericórdia do Senhor aconteceu sempre. O Senhor, desde lá do céu, Ele é misericordioso. E o desejo do coração do Pai é que haja arrependimento, que haja contrição, que haja confissão. Então, foi assim com Lúcifer. Depois foi assim com Adão e Eva. Na verdade, quando o Senhor chegou ali para ter com Adão e Eva, que eles estavam nus, mas eles buscaram ali folhas para se cobrir, porque eles perceberam, a malícia entrou no coração do homem. Então o Senhor perguntou para eles onde eles estavam, o que eles estavam fazendo, não porque o Senhor queria acusar. O Senhor, ele não acusa, quem acusa é Satanás. O Senhor esperava uma rendição, o Senhor esperava um quebrantamento, uma confissão. E qual foi a resposta de Adão? A mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. E ele olhou para Eva, e o que Eva falou? Deus falou para Eva: o que você fez? Aí ela falou: a serpente me enganou. Queridos, e essa síndrome de Adão e Eva continua acontecendo até hoje. Quando você vai confrontar uma pessoa, às vezes num atendimento individual, existe uma tendência de colocar a culpa no outro. Existe uma tendência de justificar o que não existe justificativa. Porque pecado é pecado, transgressão é transgressão, iniquidade é iniquidade. Não tem que colocar a culpa no outro. Não tem que se justificar. Aquilo que não tem justificativa não é justificável. Ok? Tem que assumir. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Amém? Nós temos outros exemplos. Na verdade, Saul também, ele reproduziu essa iniquidade do orgulho e também perdeu o trono de Israel. Começou muito bem, mas terminou muito mal. Muito mal. E então também foi confrontado pelo profeta Samuel. E também colocou, quando o profeta Samuel chega para ele e fala: o que é isso? Estou ouvindo os mugidos, estou ouvindo barulho das ovelhas, o mugido dos bois, o barulho das ovelhas. Ele fala: o povo na verdade separou os animais para levantar como holocausto para o Senhor. Eram os animais dos amalequitas, onde o Senhor tinha ordenado que era para aniquilar tudo, que não era para sobrar nada. Mas ele culpou o povo. E aí, quando ele não teve mais argumento, ele falou: não, realmente pequei contra o Senhor. Eu imagino ele com um sorrisinho amarelo: não, realmente, profeta Samuel, eu pequei contra o Senhor. Só que ele falou da boca para fora. O coração dele não teve arrependimento. Prova disso, ele continuou fazendo coisas piores do que ele já estava fazendo. Esse é o fruto do arrependimento. Quem realmente se arrepende de fato, de verdade, não faz mais o que fazia. Não volta a praticar
aqueles pecados, não volta ao vômito. Uma palavra muito feia, mas é verdade. Esse é o fruto de arrependimento. Você sabe se uma pessoa é arrependida ou não quando ela faz a conversão, quando ela muda de caminho. E ali você pode ter certeza que vai iniciar uma nova história na vida dela. Porque muitos estão dentro da igreja, mas eu vejo algo que me incomoda muito. Existe uma escassez dentro dos filhos de Deus. Existe uma escassez financeira. Existe uma escassez na família. É confusão. É pai preocupado, chorando, clamando por conta dos filhos. É cônjuge reclamando do esposo ou da esposa. É dificuldade financeira. Queridos, nós somos a geração eleita. Nós somos escolhidos pelo Senhor para comer o melhor dessa terra. E se você não está comendo o melhor dessa terra em alguma área da tua vida, você pode orar, você pode jejuar, porque Satanás está segurando em alguma brecha. Satanás está segurando, de repente não é nem sua, mas é dos seus pais, dos seus antepassados. Porque senão Jesus seria injusto, e Ele não é injusto. Ele é justo, Ele é bom, Ele é misericordioso. Então você pode orar pedindo para o Senhor te mostrar, pedindo para o Senhor te revelar onde está a brecha. E Ele vai te mostrar. E Ele vai te mostrar, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele tem prazer em nos abençoar. Mas eu também quero te dizer uma outra coisinha. Essa iniquidade do orgulho na Bíblia, ela é representada por Leviatã. E Leviatã é o próprio dragão, é o próprio Satanás, é a própria serpente. E esse trono, ele tem uma característica de trabalhar muito na mente das pessoas que estão praticando iniquidades, especialmente iniquidade do orgulho. Por quê? Porque se ele atua na mente, o que ele faz? Ele domina todo o corpo, certo? Então tome cuidado, porque ele age na mente. Muitos têm estado dentro da igreja e de repente começam a olhar para o lado, começam a olhar para aquilo que o Senhor está fazendo na vida do outro e se compara. Então, não faça isso, não faça isso. O Senhor tem um propósito para cada um de nós. O propósito que Deus tem para mim é diferente do propósito que Deus tem para vocês e vice-versa. O propósito que Deus tem para vocês é diferente. Porque imagina se o Senhor criasse um exército com o mesmo propósito. Imagina. Não, o Senhor ele tem essa diversidade de dons, de talentos. Os propósitos são diferentes, porque isso é a grandeza e a lindeza do corpo. O corpo de Cristo é assim, é composto por dons, por talentos diferentes, por propósitos diferentes. Então não se compara com o outro. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. A única coisa que você tem que se preocupar é se a sua vida está alinhada com o Senhor. Se você está na centralidade de Deus, se você está vivendo no centro da vontade do Senhor. Essa é uma preocupação que eu e você temos que ter todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Então, dando sequência, eu quero só terminar de falar uma curiosidade para vocês. A Babilônia, ela deixou de existir no mapa. Atualmente uma região de ruínas, a leste do rio Eufrates, a 90 quilômetros ao sul de Bagdá, no Iraque. Então essa é a consequência do orgulho, é queda e destruição. O Senhor não deixou nem resquício. Aquilo que Ele se exaltou tanto, o Senhor destruiu completamente. Então, queridos, não deixa que Ele faça isso com você. Não deixa com que o inimigo faça isso com você. Não permita. Amém?